Esqueça tudo o que você achava que sabia sobre Vingadores Doutor Destino. Nós finalmente desvendamos o maior mistério do filme. Desde que os detalhes do trailer da CinemaCon vazaram, uma pergunta não sai da nossa cabeça. Como Steve Rogers vai reaparecer para lutar ao lado do Thor e do resto da equipe no meio dessa guerra multiversal? A resposta para isso esconde um segredo bizarro. É esse exato encontro que conecta o início do filme ao universo do Quarteto Fantástico. E o mais chocante é essa mesma peça de quebra-cabeça que explica, de uma vez por todas, por que o Doutor Destino tinha que ser interpretado por Robert Downey Jr. Eu passei aí as últimas 3 semanas dissecando cada detalhe desse trailer, e o que eu descobri muda tudo. Fica comigo até o final, porque agora tudo faz sentido. O retorno de Steve Rogers e o seu novo visual. O trailer de Vingadores Doutor Destino termina com um momento de arrepiar. Thor faz um discurso e diz: "Vamos precisar de um milagre", enquanto ele está empunhando o Rompe-Tormentas e o Mjolnir em uma nave misteriosa. É nesse momento que ouvimos a voz inconfundível de Steve Rogers dizendo: "E aí, amigão?" Thor reage na hora e diz: "Isso não é possível." Logo em seguida, o Mjolnir voa direto para a mão de Steve, que olha para o martelo e abre um sorriso para o Deus do Trovão. E um detalhe crucial: o Tocha Humana está em pé bem atrás do Steve nessa cena. O visual do Capitão América também mudou bastante desde aquele primeiro teaser de dezembro. Na verdade, a aparência dele confirma as fotos de figurino que vazaram recentemente. O cabelo está mais comprido, ele está de barba e veste roupas mais casuais e modernas, usando uma jaqueta escura com uma camiseta por baixo. Mas a grande questão é: qual é o milagre que o Thor menciona? E por que o retorno do Steve seria algo impossível na visão dele? Se pararmos para pensar, é uma reação estranha. Thor é um deus cósmico, está a bordo da nave do Quarteto Fantástico e já está cansado de lidar com viagens quânticas e multiverso. Ver o Capitão de novo não deveria ser assim um choque tão absurdo. Acredito que a frase "isso não é possível" tem um significado muito mais sombrio e eu vou explicar o verdadeiro contexto disso mais para o final do vídeo. Antes, precisamos falar sobre como Steve Rogers retornou. Eu deixei essa pergunta de lado nos últimos vídeos aí de teorias do canal Nerdia, mas a explicação de como ele saiu dos anos de 1940 em outro universo para chegar ao momento atual da batalha é bastante lógica. Vamos lembrar aí do final de Vingadores Ultimato? Para devolver as Joias do Infinito aos seus momentos exatos na história, Steve precisava de um bom estoque de partículas PIM. Sabemos que ele pegou 4 frascos extras no laboratório em 1970. Além disso, Bruce Banner havia acabado de construir uma nova máquina do tempo. E é certo que o Scott Lang e Hank Pym garantiram que o capitão viajasse com frascos reservas por pura precaução caso algo desse errado na missão. A lógica é simples: aquele frasco extra que Steve deveria ter usado para voltar ao presente foi usado para ir ao ano de 1949 e viver ao lado de Peggy Carter. Como ele provavelmente ainda tinha frascos de emergência guardados e também o seu rastreador GPS de pulso, Steve simplesmente usou a tecnologia quântica para saltar de sua linha do tempo direto para o local e o momento exato em que o caos de Doutor Destino está acontecendo. A teoria do universo do Quarteto Fantástico. Nas últimas semanas, vários rumores apontaram para um caminho que acredito ser real. O Steve Rogers está no universo do Quarteto Fantástico. No início do filme, o Capitão está vivendo na Terra 828. Eu sei que para alguns de vocês isso não é novidade. Eu mesmo cheguei a cogitar se a AVT tinha simplesmente jogado a casa do Steve e da Peggy para dentro do universo 828. Mas o buraco é bem mais embaixo. A teoria agora é outra. Quando o Steve decide ficar no passado, lá em 1949, esse passado já era o universo 828. Um insider relatou um detalhe crucial: o novo visual do Steve indica que se passaram cerca de 11 anos desde o primeiro teaser divulgado. Naquele primeiro vídeo, ele ainda não tinha cruzado com o Doutor Destino. Agora, ele já o conhece. Mas por quê? Porque ele está vivendo na Terra do Quarteto Fantástico ao lado de Peggy e do seu filho Jim. Eu não tenho como gravar essa passagem exata de tempo, mas a própria regra de Vingadores Ultimato sustenta isso. Lembra da explicação da anciã? Quando você faz uma alteração drástica no passado, cria uma ramificação. Então, nasce um universo totalmente novo e separado. A série Loki já cansou de confirmar isso pra gente. Um detalhe também que vale a pena falar é que sempre existiu um conflito nos bastidores de Ultimato. Os diretores, os irmãos Russo, defendiam que o Steve viveu em uma linha do tempo alternativa e só saltou pelo multiverso no fim da vida para entregar o escudo pro Sam.
Já os roteiristas teimavam que ele passou a vida toda escondido no nosso universo principal. O problema dessa ideia dos roteiristas é óbvio. Ele transforma o Capitão América num cara que assistiu a décadas de tragédias e também ficou de braços cruzados, sem fazer absolutamente nada. Mas agora, adivinha quem voltou para comandar Vingadores Doutor Destino? Exatamente, os irmãos Russo e o mesmo roteirista. E eu aposto que eles finalmente acharam a saída perfeita para consertar essa lógica e conectar a escolha do Steve direto com a ameaça do filme. E a conclusão provavelmente é esta: a decisão do Steve Rogers de ficar no passado foi o evento exato que criou o universo 828 do Quarteto Fantástico, o único universo onde o Doutor Destino existe. A linha do tempo do universo 828. Se essa teoria estiver certa, a linha do tempo do universo 828 se encaixa como uma luva. Presta atenção como em tudo se conecta. Tudo começa em 1940, o ano exato em que o Steve decide ficar com a Peggy. Pula para 1954, que é quando eu aposto que acontece aquela cena do Steve andando em uma moto clássica da época. Eles curtiram a vida a dois, e em meados dos anos 50, o primeiro filho deles nasce. Só que a presença do Capitão América ali muda o rumo da humanidade. Com o Steve atuando nos bastidores, o mundo muito provavelmente evitou o estouro da Guerra Fria e toda aquela corrida armamentista nuclear. Sem esse caos global, chegamos a 1961, o ano que o Quarteto Fantástico surge. Avançando para 65, temos os eventos do novo filme Quarteto Fantástico Primeiros Passos e o nascimento de Franklin Richards. Sabe aquela cena pós-créditos desse filme, onde um pai e um filho aparecem de costas assistindo TV? Faz as contas. Fica claro que aqueles dois são o Steve Rogers e o seu filho, que estaria com 11 anos de idade bem ali. Isso nos arrasta direto para 1969 ou 1970, o ponto de virada da história. É quando o Doutor Destino entra em cena e sequestra a criança. E é exatamente aí que o universo do Quarteto Fantástico colide de frente com os nossos heróis em Vingadores Doutor Destino. O que me convenceu de vez foi um detalhe muito específico no trailer. Na cena em que Steve e Thor se encontram na nave, o Tocha Humana aparece lá no fundo, e é óbvio que o resto do quarteto também está a bordo. Mas quando o Thor desce dessa mesma nave em direção à Torre dos Vingadores, ele está empunhando apenas o seu machado. E o que isso prova? Que o encontro entre Thor e Steve acontece antes da chegada à torre. Ou seja, o Capitão América vai descer da nave junto com eles e estar lá, no meio da sala, quando Thor e o Reed Richards começarem a explicar o tamanho do problema. A conclusão é direta. Steve Rogers começa o filme vivendo no mesmo universo do Quarteto Fantástico, o exato mesmo mundo que as ações do Capitão América criou no momento que ele decidiu ficar no passado, lá em Ultimato. O verdadeiro motivo do choque do Thor. Pensa comigo, na Terra 828, o Steve Rogers era para ser só um super soldado aposentado, um cara que agiu nas sombras para frear o avanço das armas nucleares e que, com a chegada do Quarteto Fantástico para assumir a proteção do mundo, finalmente pendurou o escudo para ter uma vida tranquila de pai que sempre sonhou. Mas então, o Doutor Destino entra em cena e sequestra uma criança. Isso destrói a paz do Steve e o obriga a sair da aposentadoria para bater na porta dos heróis daquele mundo. E é bem no meio desse caos que o Thor rasga o céu através de uma fenda multiversal, trazendo uma notícia desesperadora. A filha dele também desapareceu. E é aqui que a mente explode. Quando Thor diz "isso não é possível", lá no trailer, o choque dele não é apenas por dar de cara com o Steve Rogers vivo. Ele está paralisado diante da consequência mais sombria e bizarra da criação desse novo universo. Essa consequência atende pelo nome de Victor Von Doom, um vilão implacável que tem exatamente o mesmo rosto do Tony Stark. Mas saca só a genialidade do roteiro. Nos outros universos da linha do tempo sagrada, alguém com esse nível absurdo de inteligência e talento foi moldado ali para se tornar definitivamente o Homem de Ferro. Mas nesse novo universo que foi criado por acidente ali com as ações do Capitão, essa mesma mente brilhante foi distorcida e se tornou o Doutor Destino. E é isso que vai deixar o Thor aterrorizado. Ele vai precisar encarar o maior vilão do multiverso que possui o mesmo rosto do seu melhor amigo que fez um grande sacrifício. E é isso que ele chama de impossível. É exatamente assim que o sacrifício do final de Ultimato amarra toda a origem do Quarteto Fantástico e a ascensão do Doutor Destino no UCM. E aí, isso tudo faz sentido pra vocês? As peças finalmente se encaixaram ou vocês acham que eu realmente brisei e viajei na maionese? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu quero muito saber o que vocês acham. E se você chegou até aqui, deixa o likezão no vídeo, se inscreva no canal Nerdia e até a próxima!